Glórias a Deus. Deus que está nesse lugar, sempre falando conosco, sempre nos orientando, sempre nos governando e sempre nos encorajando. Para cada dia do ano tem uma palavra de encorajamento. Quando ele diz, não temas. Mas, na nossa adversidade, na nossa fragilidade, a gente tem ou não tem? Já tendo esse encorajamento, falando que para a gente não temer, a gente tem. Mas esse Deus é um Deus maravilhoso. Amados, Deus está querendo que a gente vigie. Há uma suma importância da gente vigiar. Glórias a Deus. Até quando vamos orarmos, primeiro Jesus falou, vigiar e orar. E tem muita gente orando, mas não está vigiando. Como você não vigia, você dá o quê? Prestes. E hoje a palavra vai ser o que está sendo lançado hoje lá no canal do YouTube. Servos vigilantes. Amados, quão preciosos foram os ensinos de Jesus através das parábolas. Que amor é este tão grande, que ele deixou uma cartilha para nós. E ele mesmo disse, errais, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. No Novo Testamento, há algo de ensino através de Jesus. Glorificado seja o teu nome. E assim que Jesus cumpriu o seu ministério terreno, de 33 anos, ele viveu 33 anos. E ele falou para nós, vós fareis obras maiores do que eu. Porque Jesus viveu 33 anos, mas ele deixou uma semente que iria germinar, queria produzir frutos incontáveis. Por que ele falou, fareis obras maiores do que eu? Porque ele falou, eu sou a videira verdadeira. E vós sois os ramos, entendeu? Videira. Que coisa linda. Às vezes eu me pego, eu gosto muito assim de ver quando eles fazem essa tomada da grandeza de Deus, quando ele mostra lugares lindíssimos, quando ele reporta, quando ele fala sobre a videira. Aí a gente para, que a gente tem que ter um tempo para preparar. Porque quando você olha a grandeza de Deus, você se fortalece naquele que te criou, naquele que está sustentando a terra, o universo e a nova vida. E a gente não está vigiando, porque a gente não está parando para contemplar a sustentação de um Deus criador, de um Deus provedor. Ele não só provém o que nós necessitamos, não. A provisão de Deus é para toda a terra, toda a biodiversidade. Qualquer animalzinho, Deus envia provisão. As plantas, os mares, os rios, as montanhas, todos têm uma provisão de Deus. E ele vem nos alertar sobre nós sermos vigilantes. Que é ser vigilante. Vigilante o que vigia. O que o profeta Abacuque falou? Quem pode falar aí? O que ele falou? Por-me-ei aonde? Glórias a Deus. Por-me-ei. Fala missionária Jurema. Por-me-ei. Fala. Na minha dor, fala. Mas por-me-ei. Então, ele falou para ele, eu que tenho que me colocar na minha torre de vigia. Não é ninguém que tem que colocar para ti. Por isso que
Jesus, nesta parábola, quando ele falou servos vigilantes, glórias a Deus, aleluia, ele terminou assim, lá no versículo 37, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33 ao 37. No último, sabe o que Jesus falou? E as coisas que vos digo, a todos vigiai. Então, cada um é que tem que se colocar na sua torre de vigia. Porque tem uma onda agora que as pessoas não querem fazer nada. Aqueles irmãos, vocês oram, ora por mim, ora por mim. Só fica pedindo para as pessoas orarem, mas eles não pegam o gancho. Quando Jesus falou que é o nosso dever de orar, compromisso com a oração, foi o que a pastora Sandra Lúcia fez aqui. Às vezes a gente vem aqui na frente, o Espírito nos conduz, nos toma, porque é o Espírito Santo de Deus que ora conosco, por nós. A gente aqui profetiza uma oração segundo o Espírito Santo de Deus. A gente declara, a gente incentiva, a gente encoraja. Deus, durante as orações, Deus traz revelações para a igreja. Mas é para que a igreja preste atenção naquilo que o Espírito está falando, naquilo que o Espírito está usando a boca profética. E tome para si. E não fique só com aquela oração da igreja. Que toque para si e ore. Paulo, ele escreveu lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Está entendendo? E Jesus aqui nos alertou. Minha igreja, sejam servos vigilantes. Por que nós somos servos? Porque Jesus é o nosso mestre. O maior mestre de todos os tempos. Por que ele nos passou esse legado de nós sermos servos? Porque lá em Colossenses, Paulo relatou que ele se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte da cruz. Está entendendo por que ele nos chama de servos? Ele, o servo maior, a ponto de lavar os pés dos discípulos. Ele não quer que ninguém fique com liturgia de parar e ficar lavando os pés de ninguém. Não, não é isso. Isso aí foi uma demonstração do serviço dele abnegado de lavar os servos. Isso aí falava assim, seja humilde. Eu me esvaziei. Eu assumi a forma humana. E o verbo, que é a palavra, Jesus é a palavra, se revelou cheio de graça e de luz. Graça, luz. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não quiseram. Preste atenção, ele se revelou. Lavar os pés do discípulo. Graça, luz, humildade. Os seus não quiseram. E eu sempre falo na minha mensagem, parem de falar do povo judeu, da nação de Israel. Deus escolheu essa nação porque aprove a Deus e Ele escolhe o que Ele quer. E não cabe ao homem compreender coisa alguma. Ele escolheu o povo de Israel entre tantas nações. Mas hoje, Ele escolhe a cada um. A graça se manifestou para todos. A terra está cheia da bondade de Deus. E Ele escolheu a cada um. Agora eu pergunto, estão recebendo Jesus? A mesma coisa. Parem de acusar. Parem de falar. Porque nós somos o novo Israel de Deus. Nós fomos enxertados na oliveira. Preste atenção, nós gentios. Gentios são as outras nações. Gentios é Estados Unidos, Brasil, sabe, Ocidente, Oriente. Chamam de gentios. Um povo que Deus acolheu e distribuiu a sua graça maravilhosa.
Sejamos vigilantes, porque Deus nos enxertou na oliveira. Preste atenção, enxertado. Mas a raiz é o povo de Israel. Preste atenção. Por isso que na palavra está dizendo: orai pela paz de Israel. Lá estão fundados os tronos. Toda a minha excelência. O meu filho Jesus nasceu em Belém. Ele andou por aquelas terras. E nos ensinamentos de Jesus ele falou: sede vigilantes, não erreis. Profeta Oséias falou: o meu povo tem errado por falta de conhecimento de Deus. E ele falou de uma maneira maravilhosa. Marcos, capítulo 13, a partir do 33. Olhai, vigiai e orai. Nós estamos olhando para tantas coisas, mas não está olhando para aquilo que Deus quer. Porque não sabeis quando chegará o tempo. O pastor que esteve aqui, o missionário que esteve aqui, ele falou que a única coisa que a gente tem a nosso dispor é o tempo. O tempo é agora. Não adianta se lastimar pelaquilo que passou. O tempo é agora. A palavra de Deus fala que hoje é o ano aceitável do Senhor. Você tem que administrar o teu tempo agora, vigiando e orando. Porque o tempo de amanhã a gente não sabe se a gente vai estar vivo para a gente fazer alguma coisa com o tempo. Que ele falou assim: não sabeis quando chegará o tempo. Jesus está voltando. A gente não sabe o dia da vida de Jesus, nem da nossa morte. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Ele mandou, ele ordenou: vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele de improviso não vos ache dormindo. Preste atenção, o Senhor da casa se ausentou, o Senhor da casa se ausentou do mundo. Ele voltou para o trono, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, mas lá ele é o nosso intercessor fiel, ele é o nosso fiel advogado. O dono da casa se ausentou nessa parábola que ele contou. Ele estava falando sobre ele: eu me ausentei, mas eu dei ordens para que vigiai, para que façam obras maiores do que eu fiz. E ele falou, deu autoridade. A palavra de Deus fala que toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Mas depois os apóstolos, que ficaram fundamentados no ensino de Jesus, ele falou: Deus nos deu autoridade para pisar cobra, escorpião, colocar as mãos sobre os enfermos e curarem. E se alguma coisa mortífera beberem, não vos fará dano algum. A autoridade de pregar o evangelho, a autoridade de repreender Satanás. Quando Jesus falou ali para o próprio Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Ele falou com Pedro não. Ele falou pelo que estava ali induzindo Pedro a atrapalhar a obra de Jesus. Por isso que ele falou: vigiai. Ali naquele momento Pedro não vigiou. Se deixou ser usado pelo espírito maligno. Aí eu falo, vamos falar de Pedro? Não. Quantas vezes nós estamos sendo usados para atrapalharmos a obra de Deus, para questionar Deus? E a gente tem que repreender. Tem que repreender em nós mesmos. O que eu gosto da nossa pastora é que ela fala: você mesmo se boicota. Você mesmo se oprime. Você mesmo faz as coisas erradas. Você mesmo não vigia. Aí depois fica: Senhor, Senhor. O mesmo Pedro que Jesus repreendeu, porque sabia que era Satanás induzindo Pedro. Ele errou. Todos nós somos assediados por Satanás. Preste atenção, vigiai. A palavra de Deus fala que ele está ao nosso derredor, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Todos nós, em qualquer momento da vida, não vigiamos e quis estragar a obra de Deus. Eu lembro que no início desse ministério, pessoas
se levantava e falava: tá maluca? Estão maluca? Continuem só visitando casas. Mas Deus queria que esse ministério crescesse. Deus queria estabelecer a pedra dele, fundamentou nesse lugar, e ele fundamentou e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra esse lugar. Então, quantas vezes a gente fala, quantas vezes a gente questiona: ah, Senhor, eu não vou fazer. Jonas questionou: eu não vou à cidade de Nínive. Deus ali repreendeu Jonas, o profeta Jonas. O marrento repreendeu, fugiu, né? Vai passar por um apertinho para saber que eu estou no comando. E Pedro, depois ele reconheceu: Jesus, tu és o Filho de Deus. Vigia e reconheça: Jesus, tu és o Filho de Deus. Vigia e fale: Senhor, para aonde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Vigia, igual Jonas, que na hora do aperto orou e falou: as algas me transportaram. Ali ele morreu. Mas Deus tinha um plano de vida para ele. Vigia. Que Jonas, quando foi vomitado numa terra, ele teve que entregar a palavra de Deus, ele teve que anunciar que Jesus, ele viu ali o arrependimento. Vigia, que mesmo depois disso tudo, Jonas retrocedeu. Ele ficou triste, porque o verme comeu uma aboboreira que deu sombra para ele. Pelo que está relatado, eu acho que ele era a causa. Fez uma sombrinha, ele não vigiou e começou a ficar irado. Que os vermes tinham consumido uma trepadeira, né? É tipo uma aboboreira. Ele não vigiou e ficou irado. Ele não vigiou de ter compaixão de uma trepadeira e não ter compaixão da cidade de Nínive. Sabe o que Jesus falou? Vigiem todos, porque Deus fala lá no relato ali de Jonas ali em Nínive. Você, que no final Deus faça um sabão em Jonas, depois vão lá no livro de Jonas e vejam o que Deus falou para Jonas. Quer dizer que você ficou aí chateado porque uma planta morreu e eu não teria compaixão de uma cidade com milhões de pessoas. E Deus é tão misericordioso que ele falou. E de animais, de pessoas inocentes que morreriam. Está entendendo? E a gente não está vigiando igual Jonas. Está querendo seu bem-estar. Mas Deus está falando aqui, ó. Ele está botando uma batata quente na nossa mão. Não sabeis quando virá o Senhor. Jesus ascendeu ao céu, mas ele voltará com grande poder e glória nas nuvens, com os seus anjos. Glórias a Deus. Quando ele falou ao cantar do galo, pela manhã, Jesus, ele era tão lindo que ele trazia um contexto da época. Ele usou as divisões que tinha à noite ali no templo judaico. Eles falavam a hora nona, a hora sexta, tá entendendo? E Deus está falando: vigie, vigie. Qual é os horários que a gente busca Deus? Eu costumo falar que a gente fala, é 3 horas, é meia-noite, 6 horas. Eu quero falar que Satanás não é dono de horário nenhum, tá? Quem é o dono do tempo é Deus. Mas ele se aposta de horários para fazer sacrifício para nos atingir, tá? Salmo 91 fala, né? Ele fala: mortandade que assola ao meio-dia. Tá prestando atenção? Deus fez esse horário, mas ele quer tomar posse. Mortandade que assola ao meio-dia. Então, que a gente vigie esses horários que Satanás quer se apropriar. Ele quer se apropriar de expiação de animais, de sacrifícios contra a nossa vida. Preste atenção, vigia, que o maior sacrifício foi de Jesus na cruz. O Cordeiro Pascual,
A maior oferta que não tinha pecado. O sangue de Jesus é que nos liberta e nos purifica de todo pecado. Vigia! Porque Satanás está usando os seus discípulos das trevas para fazer expiações de animais contra a nossa vida. Então é hora de repreender. É hora de estar alerta. Eu sei que é difícil a gente orar de madrugada. Mas lá em Provérbios está escrito: os que de madrugada me buscam me acharão. Está entendendo os conselhos de Jesus? Vamos vigiar. Mesmo que não faça algo. Mas preste atenção no que o Paulo falou. Mas eu cantarei com a minha mente. Mas eu orarei com a minha mente. Porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente frutífera. Se acordou, deu aquele horário. Ore com a tua mente. A mente, que Satanás ele dá ideia, mas ele não pode saber o que você está pensando. Ele não pode saber o que é que você está falando com Deus, tá entendendo? Ele fica ao teu redor porque ele é abusado. No início de Jó, Deus chamou os anjos, daqui a pouco ele se meteu. Aí Deus falou: de onde tu vens, Satanás? Ele falou: de rodear a terra. Ele é intruso, ele é abusado, ele é ladrão, ele não bate. Mas fique com a vigilância, que os anjos estão ao nosso redor. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem o livre. Sejamos servos vigilantes. Vamos sermos cuidadosos, cautelosos, zelosos, precavidos e diligentes. Vigiem. Fique com o que o apóstolo Judas falou: batalhar diligentemente pela fé. Fiquem com o que o apóstolo Judas falou: cuidado com as festinhas. Vigia nessas festinhas. Fiquemos com o ensino da palavra de Deus. Eu sou a pastora Sandra Brito, da Catedral Águas Profundas. Que Deus abençoe cada servo vigilante que está aqui nesse dia, nesse culto de oração. E que também Deus esteja com cada servo vigilante que está ouvindo esta mensagem. Que cada amado seja abençoado poderosamente no nome de Jesus. E temos a nossa pastora líder, pastora Sandra Lúcia Alves Figueiredo. Venham nos visitar. Estrada do Oteiro Santos, número 6. Fica na Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Graça e paz. Amém.